Olá a todos! Estamos no programa Direito em Foco, aqui é o canal 13.2, canal Profissão do Grupo Ninter, para toda Curitiba, região metropolitana e também para os Campos Gerais, Ponta Grossa. Pessoal, estão sentindo falta de alguém? Sim, ao meu lado aqui, Claudinei Santos, hoje não pôde vir para essa gravação, acordou afônico, né? E tem dias que não dá mesmo. Eu lembro várias vezes, nós já tínhamos o programa Sinap no ar, às vezes ele vinha um pouco rouco, etc. Enfim, ele é obstinado por vir e tal, mas dessa vez estava rouco. Então, daqui nós já estamos externando, desejando boas melhoras, né? Que tudo dê certo e que você venha aqui ao meu lado, que realmente você faz falta nesse programa, é o diretor do programa. Há 4 anos nós estamos trabalhando e nesse programa aqui, desde dezembro, ou seja, já estamos entrando aí no 6º mês já, né, de programa Direito em Foco. Esse programa é produzido pelo Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná. E por isso eu já convido desde logo, você que quer conhecer, tem dois jeitos de conhecer, né? Você está vendo aqui um QR Code na tela, por esse QR Code você entra direto no WhatsApp do Sinap, pode passar sua mensagem, seu recado, de onde você estiver, de onde você estiver assistindo, mande seu salve, né? E o convite especial aos advogados e advogadas de todo o estado do Paraná. Venham fazer parte do Sinap. Você encontra no site sinappr.org, vou repetir, sinappr.org é o site do Sinap, tem várias, do Sindicato dos Advogados, tem várias informações, tem até um cadastramento que você, advogado e advogado, podem fazer. Ok, gente? Eu queria, nesse momento, em editorial, agradecer, em nome do SINAP, do Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná, ao professor Walter César dos Santos e toda a sua equipe, né? Pela outorga do Prêmio Personalidade Empreendedora do Paraná, na sua 29ª edição, que me foi entregue no dia 2 de maio, no plenário da Assembleia Legislativa do Paraná. Quero agradecer também quem fez parte desse evento, a FOTRAPRAR, que é a Fundação da Força Trabalhista do Paraná, bem como a CFTB, que é a Central Força Trabalhista do Brasil. E também aqueles que ajudaram o evento a ser realizado foram os deputados, presidente da Casa, Ademar Troiano, o primeiro secretário, Alexandre Cury, e o Ney Leprevot, que cederam e aceitaram esse projeto lá na Alep para que fosse realizada esta cerimônia. Para mim, com muita satisfação, é o reconhecimento do trabalho dos Sindicatos Advogados do Estado do Paraná, o qual presido há 6 anos, com muito orgulho e muita satisfação. Parabenizo a toda a diretoria pelo trabalho incansável na defesa dos interesses dos advogados. Quais advogados? Advogados empregados pelo regime CLT. Esse é o objeto do SINAP, do sindicato, ok? Então, quero agradecer ao professor. Foi um evento muito importante e que, com certeza, dignifica aí a entidade maior, tá ok? Vamos para um pequeno intervalo e já voltamos. Zaido Contabilidade é uma empresa idônea, com foco na qualidade de gestão contábil de empresa de Curitiba e região. Serviços contábeis para advogados, reestruturação societária, com o objetivo de reduzir sua carga tributária, fóssil de serviço, adição e alteração de sócios e serviços na sociedade, contabilidade gerencial. Auxiliamos seus gestores na tomada de decisão. Aplicativo Zaido Empresas, análise financeira na palma da mão. Contabilidade especializada em escritórios jurídicos. Acesse www.zaido.com.br ou ligue 41 3027 9555.
E estamos de volta com o programa Direito em Foco, um programa produzido pelo Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná. E temos a frase do dia, ou a frase da semana, que é a seguinte: quer fazer algo para promover a paz mundial? Vá para a sua casa e ame a sua família. Quem é a autora dessa frase? A nossa querida Madre Teresa de Calcutá, com toda a simplicidade do mundo, né? Repetindo, quer fazer algo para promover a paz mundial? Vá para casa e ame a sua família. Muito bem, vamos dar continuidade. Hoje temos algumas notícias que são as seguintes. Promotor que chamou advogado de, olha só o palavrão, desculpe, estou entrando na sua casa, de bosta, é alvo de reclamação no Conselho do Ministério Público. Câmara aprova lei Taylor Swift. Isso é interessante, hein? Aprova lei Taylor Swift, que criminaliza cambismo digital. E essa agora, hein? Vamos descobrir. Colunistas hoje do programa vão participar com o programa Em Loco, a doutora Janaína Queradia, do Direito Imobiliário com a doutora Débora de Castro da Rocha, a Economia com o economista Matheus Tal e o Direito Tributário com o doutor Laérdio Esteves, né? Eu sou o doutor Vitor Hugo Loureiro, presidente do SINAP, radialista, advogado, e estamos produzindo aqui o Direito em Foco, programa produzido pelo Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná. Aguardamos seu contato. Você está encontrando na tela aqui o nosso QR Code. Por ele, você pode fazer contato com o programa, mas gostamos muito de repetir o número, né? 41 99658 6981. Entre em contato conosco, passe o seu recado, diga de onde você está acompanhando o nosso programa, isso é muito importante. Curitiba, região metropolitana, Campos Gerais, ou por todos os meios de internet, né, que são vários sites que acompanham o nosso programa é divulgado. Então nós gostaríamos de receber o seu contato. E para os advogados e advogadas, Curitiba, região metropolitana, todo o estado do Paraná, há aqui o nosso convite para que você faça parte do SINAP. sinappr.org é o site do SINAP, onde você pode encontrar notícias, fazer a sua inscrição, participar, também tem telefone, endereço, contato, enfim, venha participar conosco. Os agradecimentos, então, já foram feitos no início do programa, ao professor Walter César, pela homenagem feita à minha pessoa, mas representando o Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná. Vocês verão durante o programa cenas desta comemoração, desta premiação, que foi realizada na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Então, acompanhe cada uma dessas pessoas que foram também agraciadas com esta outorga, né, do prêmio Personalidade Empreendedora do Paraná. É a 29ª edição do ano agora de 2024. Então, assistam aí durante o programa várias cenas, né, do que aconteceu. Vamos à primeira notícia, então. Promotor que chamou advogado de bosta é alvo de reclamação no Conselho. Olha só o problema que o promotor foi arranjar com o advogado. Os conselheiros Rogério Varela Rodrigo Badaró, do Conselho Nacional do Ministério Público, apresentaram uma reclamação disciplinar contra o promotor de nome Tiago Trevisoli Justo. Olha, desculpa eu fazer o trocadilho, mas não tem justiça no seu nome, tem justo, mas você não foi justo com o nosso colega. Segundo vídeos divulgados, Justo proferiu ofensas a advogado durante uma sessão de um tribunal de júri, chamando-o de safado, olha só, senhor promotor, safado, pilantra, bosta e frouxo. Veja o tratamento dispensado ao advogado. E vocês, tribunal de júri, o juiz, promotor e advogado têm o mesmo nível, ou seja, cada um representa a sua parte. De acordo com os conselheiros, a exceção vem se tornando uma regra, fato esse que impõe ao Conselho
uma atuação firme e rigorosa, tanto no sentido de orientar, quanto no sentido de apurar e até punir de modo exemplar aqueles que desviam no cumprimento dos seus deveres. Concluindo, Varela e Badaró pedem o conhecimento dessa reclamação, o afastamento cautelar do promotor das suas funções, até que seja finalizada a apuração dessa falta disciplinar. Veja agora o vídeo com as ofensas em seguida a esse comentário. E já vamos colocar desde logo, o Sinap fica também solidário ao advogado que teve, assim, essa situação vexatória, humilhante, em pleno tribunal de júri, e tribunal de júri normalmente tem plateia, as pessoas acompanham o julgamento, então fica uma situação triste, uma situação que nós, evidentemente, advogados, não concordamos, porque sempre os advogados tratam com respeito ao juiz, ao promotor e aos jurados, e não é o caso desse promotor que agora está sendo avaliado, né, pelo seu órgão controlador, que é o Conselho Nacional do Ministério Público, né? Vamos ver essa situação, vamos acompanhar de perto. Assim que tiver uma decisão, faremos questão de publicar. Mas assista o vídeo em seguida e já voltamos. Safado! Safado! Você é safado! Seu pilantra! Aqui não! O senhor é uma vergonha! O senhor é fazer o trabalho! Não tem coragem! A cara me negociar para fazer o estagiário! Não tem ninguém dentro! Aqui não! Quando o senhor tiver nome no escritório, o senhor fala. Covarde! Covarde! Olá, amigos! Quero fazer um convite para você assistir o nosso programa Direito em Foco. Todas as quartas-feiras, 19 horas, toda quarta-feira, 19 horas, nesse canal 13.2, canal Profissão. Venha conhecer assuntos jurídicos, entrevistas, notícias e informações dos sindicatos advogados do Estado do Paraná. Direito em Foco, para você, toda quarta-feira, 19 horas. Olá, sou Laércio Esteves, advogado tributarista. E hoje eu quero fazer aqui um pequeno comentário sobre o direito tributário. As pessoas me dizem que o direito tributário é o mais difícil, é o mais complexo de compreender. Eu compreendo direito penal, compreendo direito civil e o direito tributário é difícil. Eu diria para você, vou passar aqui 2 dicas, na realidade 3. A coisa mais importante de um tributo que você tem que identificar é o fato gerador. Então, tem fato gerador de imposto de renda, tem fato gerador de ICMS, PIS, agora vem o CBS, vem o IBS. Então, todos os tributos, eles têm um fato, ou seja, um fato econômico que ocorre sobre aquele fato econômico que será tributado. E geralmente esses fatos já vêm até descrito na Constituição Federal. Então a própria Constituição Federal, quando divide as competências ali, ela já outorga o fato gerador, ou seja, ela já elege o fato gerador que será tributado. Então o fato gerador está na Constituição e depois ele vem detalhado na própria regulamentação, na lei ordinária ou na lei complementar. Então, é compreendido o fato gerador e, por exemplo, vamos aqui fazer uma pequena... Vamos supor, você tem o ICMS, e o ICMS incide, por exemplo, sobre circulação de mercadorias. Então, esse é o fato gerador. Mas nem sempre esse fato gerador é tributado. Por que não é tributado? Porque tem uma isenção, tem uma imunidade, tem uma dispensa de pagamento. Então, o fato gerador ocorreu, mas não tem a tributação.
E vamos aqui passar para o próximo ponto que você deve entender. O primeiro é o fato gerador, ou hipótese de incidência, como os muitos chamam. O segundo, que é mais difícil, esse sim é complexo, é a base de cálculo. Cada tributo tem uma base de cálculo, vocês acreditam? Então você tem base de cálculo para imposto de renda e às vezes muda a base de cálculo para imposto de renda pessoa jurídica, pessoa física, tem o Simples que tem uma base de cálculo, o ICMS tem base de cálculo, cada um tem a base de cálculo. E a base de cálculo, o que é? É a mensuração da hipótese de incidência, ou seja, a base de cálculo, ela mensura, ela mensura o fato gerador. E aí, mas e por que ela é complexa? Porque quando você vai determinar o cálculo, a mensuração, aí sim vem a lei ordinária, e a lei ordinária tem muito detalhe. Por exemplo, tem situações que determinada grandeza compõe a base, outras não compõem. Por exemplo, quando você recebe um desconto, o desconto compõe a base ou não compõe a base? Tem determinados descontos que compõem, outros não compõem. Então, aonde que você deve, assim, gastar muita energia quando você for estudar o direito tributário? Na minha visão, é a base de cálculo. Porque todo o aprendizado que tem hoje no direito tributário é em cima da base. A base de cálculo é a coisa mais importante. Então, e nós temos, às vezes, base de cálculo de compra de insumos, base de cálculo de venda de produtos. Então, a base, e cada tributo tem os seus detalhes, as suas peculiaridades. E uma outra coisa que você deve conhecer, então, você conhece o fato gerador quando tem o tributo. A base de cálculo, que é muito detalhe, e tem a alíquota. Então, por exemplo, vamos supor um cálculo muito simples, assim, do IPTU. O IPTU, qual que é o fato gerador? Basta você ter uma propriedade territorial urbana. Tendo a propriedade, o que você tem? Qual é a base de cálculo? Aí vem a complexidade. A base de cálculo é o valor venal do imóvel, é a planta que tem lá na prefeitura. Qual que é a base? Então, a base que é objeto de muita discussão. Isso nós estamos falando do imposto simples, assim, simples de ser assimilado. Então, eu tenho o fator gerador, base de cálculo, alíquota. Quando, por exemplo, aí tem uma fórmula que eu aprendi lá na faculdade que o professor ensinou, olha, você quer aprender um tributo, tem uma fórmula mágica. É o imposto igual base de cálculo versus alíquotas. Então eu compreendi a base de cálculo, só aplico a alíquota. A consequência que é o imposto que vem na sequência. Serve para todos os tributos? Serve. Então aqui vai a minha mensagem. Se você quer conhecer o direito tributário, estude a base de cálculo, porque o fato gerador já é fácil de compreender. A alíquota é fácil também de você compreender. Sempre tem uma alíquota, por exemplo, imposto de renda, 27,5%. Então, você já tem uma alíquota. O que você falta? O imposto. O que é complexo? A base de cálculo. Então, fica aqui o meu recado. Muito obrigado, Laérdio Esteves, e aguardo você no próximo programa do Direito em Foco. Um abraço. Zaido Contabilidade é uma empresa idônea, com foco na qualidade de gestão contábil de empresa de Curitiba e região. Serviços contábeis para advogados, reestruturação societária, com o objetivo de reduzir sua carga tributária, fóssil de serviço, adição e alteração de sócios e serviços na sociedade, contabilidade gerencial. Auxiliamos seus gestores na tomada de decisão. Aplicativo Zaido Empresas, análise financeira na palma da mão. Contabilidade especializada em escritórios jurídicos. Acesse www.zaido.com.br ou ligue 41 3027 9555. E hoje iremos ressaltar um assunto que trata aí sobre o agropecuário e o agronegócio, que recentemente sofre com as questões consideradas injustas, haja vista que o setor do agro é responsável pelo maior PIB do país e a alimentação para os brasileiros, sobre possíveis irregularidades da recente norma do BNDES para concessão de crédito rural. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que é o BNDES, foi criado pela Lei Federal de número 1628, de 52, e enquadrado como empresa pública.
E em 11 de dezembro de 2023, recentemente, foi instituída pelo BNDES a circular número 76 de 2023 para a seguinte vedação à concessão de crédito rural destinado a cliente final que tenha embargo vigente e que apresenta vedação à obrigação de natureza socioambiental às concessões de crédito rural, que servem como, por exemplo, para a aquisição de máquinas, animais, projetos de investimentos e etc. A presente norma jurídica se compõe das infrações ambientais ao tratar das sanções administrativas, que é o embargo de área, previsto no Decreto Federal do número 6.514 de 2008, sendo temporariamente para impedir que seja explorada atividades nos locais onde ocorreu a infração ambiental. Já no solo gaúcho, é o Decreto Estadual de número 55.374 de 2020, que dispõe sobre as infrações e as sanções administrativas aplicadas às condutas e às atividades lesivas ao meio ambiente. Ao inserir como óbice a concessão do crédito rural, a existência de embargo ambiental, sem que haja o devido processo legal ambiental, com a ampla defesa e o contraditório, a circular do BNDES nasce a inconstitucionalidade pelo princípio da presunção da inocência previstos na nossa Constituição Federal, que determina que assegura que ninguém será considerado culpado até o trânsito julgado da sentença penal condenatória. Logo, pelo direito e justiça prevista pela Carta Maior, deve ser considerado o crédito rural requerido da instituição financeira, independentemente de estar demandado do processo ambiental ou não à luz da Carta Maior. Por fim, você, produtor rural ou agro, que esteja em situação, a dica sempre é: procure um profissional capacitado no assunto e na área demandada. Olá, amigos. Estamos de volta ao programa Direito em Foco, produzido pelo Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná. Você, advogado e advogada de Curitiba, região metropolitana, de Ponta Grossa, região e de todo o Paraná, é convidado a participar do SINAP. sinappr.org é o nosso site. Venha se inscrever, venha participar. Qual é a informação que nós temos para você, advogado e advogada? Que todos os contratos coletivos, eu tenho 6 anos de gestão à frente ao sindicato, todos os contratos coletivos de trabalho firmados entre o sindicato e as empresas que empregam os advogados são renovados no ano seguinte. Ou seja, é um instrumento balizador da atividade, é um instrumento importante, tanto que os patrões nos fazem contato até antes de vencer o contrato para a sua renovação para o ano seguinte. Então, é importante que nós divulguemos isso, que você nos represente. Se tiverem 2 ou mais advogados na empresa em que o colega, o advogado, a advogada trabalha pelo regime CLT, pode fazer contato conosco para que a gente possa incrementar e fazer esse contrato de trabalho. Vamos às notícias, que a notícia aqui não para, né? Eu queria esclarecer que as notícias aqui são passadas de um modo resumido e o inteiro da notícia, a notícia inteira, você encontra no nosso site, no fórum de notícias do SINAP. Então, lá no sinappr.org, você encontra a notícia no seu inteiro teor. Qual é a notícia que vem agora? Câmara aprova a lei Taylor Swift, que criminaliza cambismo digital. Olha só que notícia. A Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que foi denominado Lei Taylor Swift, que criou novas penalidades pela prática do cambismo. Cambismo é aquele que compra antecipadamente ingresso e vende, antigamente ficava ali perto das bilheterias, na frente do evento, tudo mais, mas agora a coisa já modernizou e agora já veio até pela internet, tem o cambismo virtual, né? Modernizou. Sejam eventos esportivos, sejam shows ou qualquer espetáculo. A proposta será enviada agora para análise do Senado. O texto aprovado é um substituto do relator, do deputado Luiz Gastão, do PL, com o número 3115/2023, né, do ano 2003.
é do deputado Pedro Ayara. Uma das mudanças é que o ingresso deverá conter a data da compra e o seu valor final, incluindo aí eventuais taxas quando aplicáveis. Na lei de crimes contra a economia popular, o texto inclui 3 novos tipos de crime, como de falsificar ingressos para competições esportivas, espetáculos musicais, apresentações teatrais, eventos de carnaval ou quaisquer outros eventos de cultura, lazer e até mesmo de negócios. A pena será de detenção de 1 a 2 anos e a multa será igual a 100 vezes o valor do próprio ingresso. Uma boa medida, uma boa medida. Nós temos que proteger o consumidor. Ele não pode ficar à mercê de pessoas que falsificam ingresso, que querem levar vantagem, que querem comprar a série de ingressos para que o preço suba e no momento vá vender lá por valores absurdos na frente do evento, né? Não entendo isso como uma atividade normal, comercial, uma atividade de trabalho. Eu acho que é uma questão de está atravessando mesmo uma situação, se aproveitando uma situação. Há ingresso, o cidadão vai lá e compra, assiste seu show, assiste seu jogo de futebol e tudo mais diretamente. Não precisa o intermediário, não há necessidade do intermediário, ok? Vamos a um pequeno intervalo e tem coluna aí e já voltamos. Olá, amigos! Quero fazer um convite para você assistir o nosso programa Direito em Foco. Todas as quartas-feiras, 19 horas, toda quarta-feira, 19 horas, nesse canal 13.2, canal Profissão. Venha conhecer assuntos jurídicos, entrevistas, notícias e informações dos sindicatos advogados do Estado do Paraná. Direito em Foco. Para você, toda quarta-feira, 19 horas. Olá, meu querido amigo, voltamos aqui com a nossa coluna de Direito Imobiliário e hoje a temática é uma das mais sensíveis aqui, que diz respeito à possibilidade de exclusão do condômino antissocial. Vejam que essa questão é bastante sensível dentro desta ótica condominial que é tão importante, dentro daquilo que a gente também sempre fala, que é o direito de propriedade, o direito à moradia, a dignidade da pessoa humana e também, né, gente, o direito que deve ser preservado dentro do condomínio, as disposições legais do condomínio, convenção, regimento, que a gente sabe que também devem sim ser respeitados. Mas vejam que nesta situação, quando a gente fala da possibilidade de exclusão de condômino antissocial, isso já não é uma novidade, tá? Isso já vem acontecendo na prática a despeito de nós não termos ainda legislação tratando de forma expressa sobre este assunto, sobre esta possibilidade. O que nós temos hoje é justamente a possibilidade de ingresso com ação e algumas decisões, inclusive tanto a jurisprudência quanto a doutrina, vem se posicionado favoravelmente a respeito da exclusão. Mas vejam que não é assim tão simples, né? Não é, eu não gosto do fulano, o fulano faz barulho, o Beltrano eventualmente estacionou o carro no lugar errado, ou o cicrano de repente fez aí uma festa fora do horário. Não é assim, né, gente? A gente tem que estar diante de um caso muito grave, porque nós estamos falando de exceção e não de regra. Então, todas as vezes que isto acontecer, claro que o magistrado também se debruçando sobre o caso vai ter que ter muita segurança para decidir, porque eu estou excluindo alguém da sua propriedade, do seu imóvel, né? O seu direito de propriedade está sendo tolhido. Então, a discussão ela pode ganhar uma proporção
gigantesca. Então vejam que, por enquanto, nós temos então uma situação que permite, ainda que não tenhamos lei, mas o que se discute agora por um grupo de trabalho é então este incremento lá no artigo 1337, que só prescreve, por enquanto, multa. E neste sentido, então, o que se pretende é fazer com que haja a disposição legal expressa, assegurando, então, a possibilidade de exclusão deste condômino antissocial, que ocorrerá mediante a realização de uma assembleia para que, então, seja deliberada a possibilidade de exclusão deste condômino. E vejam que, em seu favor, este condômino, então, poderá invocar aí direito de ordem constitucional, que é justamente o direito de propriedade, o direito de moradia, e assim tentar valer, ou melhor, fazer valer, então, o seu direito, melhor falando, de permanecer neste imóvel. Mas vejam que aqui nós temos um conflito muito grande, que é um direito de propriedade, que é um direito à moradia, em face do direito da massa condominial, do direito daqueles que estão se sentindo efetivamente incomodados por esta situação. Então, gente, o que a gente tem aqui que pensar sempre é que nós estamos diante de uma situação bastante conflituosa, bastante sensível deste ponto de vista, né, que inclusive afeta esse direito aí tão importante, que é um direito de ordem constitucional, na verdade são dois, né, porque a gente não pode esquecer aqui o direito à moradia também, e que nós deveremos então seguir um procedimento que vai ser disciplinado na lei para que então seja possível a exclusão deste condômino. E neste sentido, então, gente, a gente vai ter que se atentar agora, ver como que vai ficar, né, quais serão os próximos passos. A gente sabe que a discussão, ela é bastante significativa agora, né, inclusive nós estamos aí diante da possibilidade da alteração do Código Civil, e não só esse dispositivo, esse artigo vai ser alterado, teremos outros inúmeros também que vão sofrer alterações e que espera-se possam estar então atualizados e em compasso com essa nova dinâmica social, com todas essas questões que acontecem no nosso dia a dia, que infelizmente não nos permitem muitas vezes tomar certas atitudes porque não existe um respaldo legal, e ao mesmo tempo também nos impedem aí de ter aí a satisfação de direitos, porque não há aí expressamente prevista essa satisfação. Então, o que a gente espera agora, diante de tudo isso, é que efetivamente seja regulamentado, que a gente tenha, então, essa normativa expressamente prevista para resguardar todo mundo, tanto a massa condominial que está insatisfeita, né, com determinado condômino, que efetivamente está enfrentando um problema de grande proporção, e também esse condômino que está sendo aí acusado de ser antissocial, possa também ter o seu direito à ampla defesa, contraditório, enfim, ter um procedimento a ser seguido, até para que também não haja nenhuma injustiça, né? Porque na prática a gente tem que primar sempre pela satisfação de direitos e não pela possibilidade de que sejam aí perpetrados malefícios ou que sejam feitos ou causados, melhor falando, prejuízos, né? Seja para uma parte ou para outra. Então, gente, a gente vai acompanhando agora aqui tudo isso que vai acontecendo, né, diante de toda essa proposta, né, para a gente ver como que isso vai ficar, como que vai se desenhar na prática. E eu vou trazendo aí semanalmente essas informações para a gente se atualizar e para que vocês também, meus queridos amigos que me acompanham aqui na coluna, possam também saber o que está acontecendo, tá, gente? Então, vamos sempre aí ficar agora antenados a tudo que nós conseguimos perceber aí em relação a essas mudanças, para trazer semanalmente aqui essas atualidades para você também, porque nada a gente está falando de direitos muito importantes, como eu sempre falo, direito de propriedade, que é uma das tônicas mais relevantes aqui nas nossas discussões semanais. Tá certo, pessoal? Então, sendo isso que eu tinha hoje para trazer para vocês, me despeço na certeza de tê-los aproximado um pouco mais do seu direito na área imobiliária. Um abraço e até a próxima!
Zaido Contabilidade é uma empresa idônea, com foco na qualidade de gestão contábil de empresa de Curitiba e região. Serviços contábeis para advogados, reestruturação societária, com o objetivo de reduzir sua carga tributária, fóssil de serviço, adição e alteração de sócios e serviços na sociedade, contabilidade gerencial. Auxiliamos seus gestores na tomada de decisão. Aplicativo Zaido Empresas, análise financeira na palma da mão. Contabilidade especializada em escritórios jurídicos. Acesse www.zaido.com.br ou ligue 41 3027 9555. Olá, meu caro amigo telespectador, cá está nos prestigiando mais uma vez em nossa coluna sobre a economia. E hoje, para tratarmos sobre algo que é de relevância, sobretudo para você, que possui um interesse particular em investimentos financeiros, sejam eles títulos da dívida pública ou ações. As ações, inclusive de nossa Bolsa de Valores, que recentemente ultrapassou a marca de 128 mil pontos, isto é, um indicador que pertence ao nosso Ibovespa, que reúne o valor das ações de empresas que são pertencentes ao nosso país. E isto se dá, sobretudo, ali em um contexto caracterizado por uma apreciação do câmbio, isto é, por uma valorização do real em relação ao dólar. E eu destaco, sobretudo, esse fenômeno porque há uma ligação direta entre a apreciação do real e a elevação do Ibovespa, a apreciação das ações, dos papéis que são negociados em nossa Bolsa de Valores. Sobretudo, por diferentes fontes. A primeira que nós podemos destacar, sobretudo, é o fato de que a economia brasileira, as empresas da economia brasileira, são fortemente dependentes da importação de máquinas e equipamentos, isto é, bens de capital e bens de produção. Quando o câmbio se aprecia, quando o real se aprecia em relação ao dólar, os custos de importação naturalmente vão se aliviar, o que impactará positivamente a estrutura de custos na medida em que haverá um alívio para essas empresas do ponto de vista da importação dos elementos, dos insumos que são fundamentais para seus correspondentes processos de produção. Naturalmente, portanto, há um ganho de competitividade para essas empresas que estão inseridas na Bolsa de Valores e que, inclusive, pode vir a se reforçar para determinadas empresas que acabam tendo suas produções projetadas para o exterior, porque empresas que produzem para fora, que produzem para o comércio exterior, irão naturalmente se favorecer dessa apreciação do câmbio, porque suas produções ficam relativamente mais baratas para os estrangeiros, ou seja, do ponto de vista ali do comércio exterior. Então, nós temos aí um desdobramento bastante fundamental, ou seja, quando a vinculação da valorização da Bolsa de Valores vem especificamente dessa apreciação do câmbio, empresas exportadoras podem vir a apresentar um desempenho relativamente superior, melhor, né? O outro ponto que nós podemos destacar diz respeito à inflação, porque na medida em que as importações da economia brasileira em geral se tornam mais baratas, haverá um impulso ao controle do processo inflacionário. E em havendo controle do processo inflacionário, a tendência é que a política monetária acabe afrouxando com redução da taxa Selic. E com a redução da taxa Selic, a tendência é de que os títulos da dívida pública passem a render relativamente menos. E com os títulos da dívida pública rendendo relativamente menos, a tendência é de que os investidores passem a investir relativamente mais em ações, o que fará com que o preço dessas ações, desses papéis, venha a subir enquanto tendências generalizadas sobre estes. Ou seja, nós podemos verificar tanto aspectos que dizem respeito a ações de determinadas empresas que possuem uma vinculação com o comércio exterior e também um vínculo mais generalizado que pode se extrair justamente dessa questão de investimentos, ou melhor, de um redirecionamento de investimentos provenientes de títulos da dívida pública para ações. Portanto, são movimentos aí que são, sobretudo, de interesse para você que investe ativamente tanto em títulos da dívida pública e ações, a fim de antever e também poder ter uma análise mais acurada
a respeito desse processo, a fim de que possa obter ganhos provenientes de uma escolha mais acertada sobre quais tipos de investimento irá tomar. Com isso, eu me despeço de ti, meu caro amigo telespectador, esperando ter te transmitido informações relevantes sobre economia e te aguardo até a próxima semana. Muito obrigado! Pois é, pessoal, estamos de volta com mais um bloco do nosso programa Direito em Foco, produzido pelo Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná. Convido você, advogado, advogada, a conhecer o sindicato através do nosso site sinappr.org ou pelo WhatsApp, que está aqui o QR Code na sua tela. Basta entrar em contato, perguntar do sindicato. E para que o sindicato funciona? Ele funciona para intermediar o acordo coletivo de trabalho entre as sociedades de advogados ou empresas que empregam os advogados, ou seja, pelo regime CLT. Então, você, advogado, advogada, que estiver nesta condição, com 2 ou mais advogados nesta empresa ou nessa sociedade de advogados, faça contato com o SINAP se o seu escritório ainda não tem o contrato coletivo de trabalho, ou pior, né? Tem situações que estão sendo celebrados com outros sindicatos majoritários que não sindicatos advogados. Então, o advogado entra com o sindicato majoritário, sindicatos que não tem nada a ver com a atividade dos advogados e pode gerar uma série de situações que não condizem com a atividade profissional do advogado. E a notícia segue. STF derruba a limitação de vagas a mulheres em concursos na PM de Santa Catarina. O plenário do STF determinou o prosseguimento dos concursos para a vaga do curso de formação de oficiais e praças na Polícia Militar de Santa Catarina, mas sem qualquer restrição de gênero na concorrência para a totalidade das vagas. A decisão foi tomada na sessão virtual encerrada no dia 19 de abril, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 7481. A autora da ação, que foi a PGR, questionou dispositivos de lei complementar estadual, que levava o número 587 de 2013, que estabelecia um percentual mínimo de 10% de vagas para mulheres em concursos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros catarinenses. Por sua vez, os editais do concurso para oficiais e praças da PM, lançados com base na lei estadual, reservavam 20% destas vagas para as mulheres. Em janeiro deste ano, a ministra Carmen Lúcia, relatora, deferiu uma liminar para suspender a continuidade dos certames até a decisão final do STF. Vamos ver em que situação que vai acontecer, vamos acompanhar de perto também essa situação e nós estamos na situação de igualitária, né? Direito às vagas, ao concurso, por que segregar, né? Vamos ver a participação cada vez maior das mulheres. O Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná, na minha gestão, dos 20 cargos de diretoria, 10 são homens e 10 são mulheres, que é uma situação paritária, né? Porque a gente, claro, que entende toda a capacidade da mulher, não prescindimos dessa participação da mulher. Gente, vamos para um pequeno intervalo e já voltamos. Senhoras e senhores, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao grande plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, Centro Cívico, Curitiba, capital do Estado. Esta é uma noite singular e histórica para o Poder Legislativo Estadual Paranaense. Nesta noite, senhoras e senhores, reunidos que estamos no grande plenário da Casa de Leis do Povo do Paraná,
realizaremos a sessão solene alusiva ao Dia Internacional do Trabalho do Trabalhador, Honraria de Mérito dos Trabalhadores, em sua segunda edição, denominada Prêmio Personalidades. Informamos que esta sessão solene está sendo transmitida ao vivo pela TV Assembleia e pelas redes sociais da Assembleia Legislativa do Paraná. Por este motivo, cumprimentar também a você, amigo e amiga, que nos acompanha à distância pela TV Assembleia e pelas nossas redes sociais. Todas as fotografias realizadas aqui no grande plenário estarão à disposição logo após o término da efeméride no site da Assembleia Legislativa do Paraná. Senhoras e senhores empreendedoras do Paraná, em homenagem ao Dia Internacional do Trabalho, ocasião em que a Assembleia Legislativa dos Paranaenses, a Fundação Força Trabalhista do Paraná, FOTRAPAR, e a Central Força Trabalhista do Brasil, CFTB do Brasil, homenagearão personalidades pelos relevantes trabalhos prestados em prol da sociedade paranaense. A proposição é dos senhores deputados Alexandre Cury, que é o primeiro secretário deste poder, e do deputado Ney Leprevot. Convidamos nesse instante para compor a mesa, justamente ele que é nosso anfitrião, presidente da sessão. Vamos receber, senhoras e senhores, deputado Ney Leprevot. A acompanhá-lo à frente, deputado Ney Leprevot. Convidá-lo, fundador e presidente executivo da Central Força Trabalhista do Brasil, CFTB do Brasil, e também da FOTRAPAR, Fundação Força Trabalhista do Paraná, nosso incansável professor Walter César. Boa noite a todos. Mas assim, pessoal, nós estamos aqui para comemorar o Dia dos Trabalhadores, o Dia do Trabalho. Então, boa noite a todos. Agora sim, agora me sinto mais apta a vir aqui e, em curto e breve momento, transmitir o carinho que tenho por todos nós trabalhadores e pelo Dia do Trabalho. Mas, primeiramente, na pessoa do presidente dessa Casa Legislativa, o deputado Ademar Luiz Traiano, faço os cumprimentos a todos os homenageados. E em face dos organizadores e anfitriões da noite de hoje, os deputados Alexandre Cury, Ney Leprevot, mas principalmente o presidente da Fundação Força Trabalhista do Paraná, Central Força Trabalhista do Brasil, o nosso querido e honrado professor Walter César. Transmito o meu respeito e admiração por todos nós, trabalhadores, que fortalecemos os princípios basilares da ordem econômica, que, em conformidade com o artigo 170 da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, fomentam a importância que nós temos dos princípios basilares da República Federativa do Brasil. E agora sim, ainda mais precioso na pessoa da relevância de Maria Lúcia Gomes, nossa querida Malu. Estar aqui homenageando as mulheres, Malu, em destaque nessa solenidade, me desperta grandes reflexões. Como a performance que reflete na força delicada feminina, a busca incansável pelo reconhecimento e, acima de tudo, a tão sonhada igualdade de condições de trabalho, que nos torna efetivamente capacitadas. Capacitadas para quê? Para alinhar as atividades profissionais com os afazeres familiares. E ainda, nobres autoridades aqui presentes, conseguir no final do dia buscar a restauração das forças necessárias para os momentos que se seguem. Queridas mulheres, quantas somos em uma só? E quantas ainda precisaremos ser? Representamos o nascimento de uma pátria, de muitos sonhos e de muitas realizações. Que estejamos cada vez mais alinhadas, determinadas e motivadas a transbordar o nosso melhor. E seguindo a linha do nosso querido deputado Ney Leprevot, também trago o Rui Barbosa, quando ele fala o seguinte, que nós devemos estremecer a justiça, viver no trabalho
e não perder o ideal. E agora, ao final, ainda quero agradecer os meus filhos amados, Vinícius e Isabela, que se encontram aqui nesse recinto, sempre me acompanham, e a sua avó paterna. Quero agradecer também na pessoa do meu mentor, Helder de Mello, pelo Inloco, a nossa startup. E ainda algumas instituições que me orgulham muito. Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná, Dr. Vitor Hugo, nosso presidente, a nossa diretora, doutora Débora de Castro da Rocha, e o nosso querido Ney Daniel. Ainda a SEMPA, Conselho Estadual de Saúde, na pessoa do nosso querido presidente, a Unifap, agora com a nossa querida Fabiola Schmidt, Conselho da Área Central, na pessoa do nosso querido Coronel Sherrad. Então, com isso, eu gostaria que, gentilmente, todos os trabalhadores se colocassem de pé, que me dessem a satisfação de tê-los todos levantados, por gentileza. E assim encerro, querendo que todos nós, trabalhadores, sejamos homenageados por conseguirmos promover a transformação social. E a todos nós, uma salva de palmas. Muito obrigada. Muito bem, pessoal, chegamos aí ao último bloco, né? O famoso epílogo, como a gente sempre conversa com o Claudinei Santos. Vocês estão percebendo que o programa todo decorreu sem a presença do Claudinei Santos, porque ele estava com um problema do bichinho do ran-ran, garganta, né? Acordou afônico e tal, e evidentemente depende da voz para fazer um programa, né? Não pôde comparecer. Daqui já desejamos boas melhoras ao Claudinei e que na semana que vem esteja restabelecido para vir participar conosco da gravação. Você faz falta. Vamos à notícia de suspeita de duplo homicídio apontou arma para a Câmara e sorriu em Mato Grosso. Vamos ver que situação aqui. Suspeitos queriam atirar contra dono de imóvel com quem possuem briga na justiça. O vídeo vai passar, veja só a situação. A Polícia Civil do Mato Grosso prendeu o pecuarista Inês Gemelaski e o médico Bruno, irmão dele, Gemielac, da Paz Pós, apontados como autores de um duplo homicídio cometido na cidade de Peixoto de Azevedo, localizada a mais de 670 quilômetros da capital Cuiabá. Além deles, o companheiro de Inês, identificado como Márcio Ferreira Gonçalves, também é preso por dar apoio a essa empreitada criminosa. As autoridades do estado haviam divulgado cartazes com fotos dos fugitivos. No dia do ocorrido, os suspeitos invadiram uma casa durante um almoço de domingo. Eles atiraram contra 3 pessoas, 2 idosos morreram e um padre que estava junto na casa almoçando ficou ferido também nessa abordagem. Que barbaridade, olha que coisa incrível. De acordo com a delegada Ana Paula, a suspeita teria entrado na casa para atirar contra o proprietário do imóvel. O principal alvo, no entanto, foi atingido apenas por estilhaços. As vítimas fatais não tinham qualquer relação com a autora do crime. Ainda, de acordo com a delegada Inês, a Inês havia alugado o imóvel do proprietário, mas deixou o local com dívidas, o que gerou uma série de desentendimentos e até uma batalha judicial entre as partes. Antes de cometerem o crime, os 3 procurados estiveram na delegacia de Peixoto de Azevedo para registrar um boletim de ocorrência contra o dono do imóvel. Mas depois foram lá resolver na bala, né? Que barbaridade aí. Atiraram, feriram pessoas e um padre que estava
Em almoço e domingo naquela família também foi alvejado. Incrível, é inacreditável a violência que pode acontecer, né? Mas está sendo tudo investigado, o pessoal ainda está tentando localizar esse pessoal, né? Vamos ver o que vai acontecer. Bom, pessoal, estamos finalizando o programa. Não tivemos a participação do Claudinei Santos dessa vez, estava resfriado, esperamos que se restabeleça para a semana que vem. E queremos dizer que Deus abençoe a todos. Estaremos de volta na semana que vem. Um abraço e até semana que vem.